Você já teve um desses dias em que tudo que pode dar errado simplesmente dá? Pois bem, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Lenir Calvet, tenho 28 anos e acabei de me tornar viral na internet como a invasora de casamentos mais desastrada de Fortaleza. E olha que nem era minha intenção virar meme. Tudo começou numa manhã de sábado aparentemente comum. Eu estava carregando uma caixa cheia de convites artesanais para uma cliente especial. Aqueles convites lindos que eu faço no meu pequeno ateliê em casa, sabe? Trabalho duro para tornar cada papel uma pequena obra de arte. O problema é que, às vezes, minha tendência natural para confusões resolve dar as caras no momento mais inconveniente possível. O resort estava movimentado, cheio de pessoas elegantes vestidas de branco e rosa. Que bom, pensei. Pelo menos acertei o dress code sem querer. Entrei confiante pela entrada principal, seguindo as placas que indicavam cerimônia, porque, obviamente, onde mais minha cliente estaria esperando os convites para seu evento. Foi quando percebi que algo estava errado, muito errado. A música começou, uma marcha nupcial clássica ecoou pelo jardim e uma noiva deslumbrante apareceu caminhando pelo corredor. Uma noiva que definitivamente não era minha cliente. Meu coração despencou quando percebi que estava no meio de um casamento de verdade, segurando uma caixa de convites como se fosse um presente não solicitado. Desculpa, desculpa, sussurrei, tentando me esconder atrás de uma coluna decorativa. Mas era tarde demais. Alguns convidados já haviam notado minha presença confusa e, pior ainda, alguém estava filmando tudo com o celular. Podia ver pelos seus sorrisos maliciosos que isso definitivamente acabaria nas redes sociais. Tentei sair discretamente, mas minha tendência para desastres não tinha terminado. Tropecei no tecido decorativo que envolvia a coluna. E numa sequência digna de filme de comédia romântica, acabei derrubando um arranjo de flores que estava estrategicamente posicionado próximo ao altar. O barulho foi impossível de disfarçar. Todos os olhares se voltaram para mim. A noiva parou. O noivo parou. Até a música parou. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido pausar apenas para testemunhar meu momento de maior constrangimento público. Eu estava só procurando pela senhora Antônia, murmurei, minha voz saindo mais alta do que pretendia devido ao nervosismo. Tenho os convites dela aqui. Um homem elegante, de terno impecável, se aproximou com um sorriso gentil, mas claramente divertido. Acredito que a senhora Antônia está no salão ao lado, disse ele, indicando a direção com a mão. Esta é a cerimônia dos Costa e Silva. Senti meu rosto esquentar como um pimentão. Muito obrigada. Consegui articular antes de praticamente correr na direção indicada, ainda carregando minha caixa de convites como um escudo protetor. Mas o pior ainda estava por vir. Quando finalmente encontrei minha verdadeira cliente e entreguei os convites, que aliás ficaram lindos, descobri que o incidente do casamento já estava sendo compartilhado nas redes sociais, com legendas como invasora de casamentos em ação e quando você quer tanto se casar que invade o casamento dos outros. Bia, minha melhor amiga e companheira de apartamento, estava me esperando em casa com um sorriso que misturava diversão e piedade. Lenir, querida, disse ela mostrando o celular, você precisa ver isso, você está famosa. E foi assim que me tornei a protagonista involuntária de um dos vídeos mais compartilhados de Fortaleza naquela semana. Mas o que eu não sabia era que essa confusão toda seria apenas o começo de uma história que mudaria minha vida completamente. 3 dias depois, ainda tentando me recuperar da vergonha virtual, Bia sugeriu que participássemos de uma caminhada em grupo na trilha do Cocó. Você precisa sair de casa e parar de se esconder, insistiu ela. Além do mais, exercício ao ar livre é ótimo para esquecer problemas. E foi lá, numa manhã ensolarada de domingo, que o destino decidiu pregar sua peça mais elaborada em mim. A trilha do Cocó sempre foi meu refúgio quando preciso organizar os pensamentos.
Há algo terapêutico em caminhar cercada pela natureza, sentindo a brisa fresca do mangue e ouvindo o canto dos pássaros. Naquele domingo, especialmente, eu precisava dessa paz para esquecer minha recém-adquirida fama como invasora de casamentos. Bia e eu chegamos cedo ao ponto de encontro do grupo de caminhada. Éramos cerca de 15 pessoas, uma mistura interessante de idades e perfis, desde aposentados aventureiros até jovens profissionais em busca de um hobby saudável. O guia, seu Marcos, um senhor simpático de uns 60 anos, nos deu as instruções básicas e começamos nossa jornada. Estava tudo correndo perfeitamente bem, até eu reconhecer uma voz familiar atrás de mim. Era a mesma voz que tinha me ajudado no resort 3 dias antes, gentilmente me direcionando para o lugar certo. Meu estômago deu um nó. Será que ele me reconheceria? Virei-me devagar e quase tropecei novamente, dessa vez em meus próprios pés. Era ele, o homem elegante do casamento, só que agora vestido de forma mais casual. Bermuda, camiseta de algodão, tênis de trilha e um boné que não conseguia esconder completamente seus olhos verdes incríveis. Ao seu lado, um Golden Retriever lindo abanava o rabo alegremente. "Oi", disse ele com aquele mesmo sorriso gentil. "Você não é a moça dos convites do resort?" Senti meu rosto esquentar novamente. "Sou, sim. E você é... Você é o senhor que me ajudou a encontrar o caminho certo." Tentei soar casual, como se encontrar pessoas do meu momento mais constrangedor fosse algo completamente normal. "Raimundo Andrade." Ele estendeu a mão. "E este aqui é o Champagne." "Lenir Calvet", respondi, apertando sua mão e me abaixando para fazer carinho no cachorro. "Champagne é um nome bem elegante para um Golden." "Minha irmã escolheu", riu ele. "Disse que combina com meu gosto por vinhos." "E você tem algum animal de estimação que precisa de apresentação formal?" "Tenho um gato chamado Romeu. Ele é bem ciumento e provavelmente não aprovaria essa nossa conversa." A resposta saiu naturalmente e fiquei surpresa com minha própria espontaneidade. "Ah, então temos um dilema clássico. Cão versus gato", brincou Raimundo. "Champagne aqui é muito diplomático. Talvez ele consiga negociar um tratado de paz." Bia se aproximou, claramente curiosa sobre minha nova companhia. Fiz as apresentações e logo descobrimos que Raimundo seria nosso companheiro de caminhada pelo resto do percurso. O grupo se reorganizou naturalmente e acabamos caminhando lado a lado, conversando sobre assuntos aleatórios. Descobri que ele era dono de uma empresa de eventos, ironia do destino, considerando nosso primeiro encontro. "Andrade & Lux", disse ele, "especializados em casamentos e festas de luxo." "Espera", parei de caminhar por um segundo. "Você organiza casamentos e eu invadi um dos seus eventos?" "Na verdade, aquele não era meu", riu ele, "mas conheço bem os organizadores. E posso dizer que sua entrada foi muito mais interessante que a cerimônia em si." "Que bom saber que pelo menos entreti alguém com minha desgraça", respondi com sarcasmo, mas estava sorrindo. A conversa fluiu naturalmente. Ele me contou sobre sua paixão por trilhas e esportes aquáticos. Eu falei sobre meu trabalho com convites artesanais e meu sonho de ter um estúdio próprio reconhecido em Fortaleza. Era estranho como nos sentíamos à vontade um com o outro, como se fôssemos amigos há anos. "Convites artesanais devem dar muito trabalho", comentou ele, genuinamente interessado. "Dão sim, mas é o que amo fazer. Cada convite é único, tem personalidade. É diferente desses impressos em massa que todo mundo usa." "Deve ser. Eu vejo muitos convites no meu ramo e raramente encontro algo realmente especial." Estava começando a me sentir confortável quando Champagne decidiu que era hora de uma pausa para a água. Paramos próximo a uma área de descanso e foi aí que as coisas ficaram interessantes. Uma mulher elegante, de uns 30 e poucos anos, se aproximou do nosso grupo. Ela tinha aquele visual impecável típico de quem frequenta salões caros e usa roupas de grife para fazer trilha. Seus olhos se fixaram imediatamente em Raimundo. Raimundo,
Que coincidência te encontrar aqui, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não me disse que frequentava esse tipo de atividade. Oi, Vanessa. A voz dele perdeu um pouco do calor que tinha ao falar comigo. Estou tentando sair mais de casa nos fins de semana. Vanessa me olhou de cima a baixo, claramente avaliando minha roupa simples de trilha e meu cabelo preso num rabo de cavalo básico. E quem é sua companhia? Lenir Calvet, me apresentei, estendendo a mão educadamente. Ah, ela disse sem aceitar o cumprimento. Você não é aquela moça do vídeo? A que invadiu o casamento dos Costa e Silva? O clima mudou instantaneamente. Senti todos os olhares do grupo se voltarem para mim. E o constrangimento voltou com força total. Foi um mal-entendido, consegui dizer. Claro, Vanessa sorriu maliciosamente. Mal-entendidos acontecem, especialmente quando alguém quer chamar atenção. Raimundo franziu o senho. Vanessa... Não, tudo bem. Intervim rapidamente. Realmente foi um equívoco bobo meu. Não queria criar uma situação desconfortável para ele. O resto da caminhada foi mais tenso. Vanessa se juntou ao nosso grupo e monopolizou a atenção de Raimundo com conversas sobre pessoas e lugares que eu claramente não conhecia. Era óbvio que eles tinham um passado, e igualmente óbvio que ela não estava nada feliz com minha presença. Quando chegamos ao final da trilha, Raimundo se aproximou de mim. Lenir, foi muito bom conhecê-la melhor. Você gostaria de, talvez, tomar um café algum dia? Antes que eu pudesse responder, Vanessa apareceu ao lado dele. Raimundo, querido, você esqueceu que temos aquele almoço hoje? Sua mãe está esperando. O momento se desfez. Ele pareceu constrangido, mas acenou educadamente. Talvez outra hora, disse, e se afastou com Vanessa grudada em seu braço. Bia me encontrou parada ali, vendo-o se afastar. O que aconteceu? Acho que acabei de conhecer a ex-namorada dele. Suspirei. E pelo jeito ela não é exatamente minha fã. Mas no fundo, enquanto caminhávamos de volta para casa, não conseguia parar de pensar nos olhos verdes de Raimundo e na facilidade com que conversávamos. Havia algo ali, uma conexão que eu não conseguia ignorar, mesmo com toda a complicação que Vanessa representava. O que eu não sabia era que essa havia sido apenas a primeira batalha de uma guerra que eu nem imaginava estar lutando. Segunda-feira chegou acompanhada de uma surpresa nada agradável. Bia entrou na cozinha, onde eu tomava café, com o celular na mão e uma expressão preocupada. Lenir, você precisa ver isso, disse ela me mostrando a tela. Era o mesmo vídeo do casamento, mas agora com uma narração diferente. A voz feminina, que eu reconheci imediatamente como sendo de Vanessa, explicava dramaticamente como certas pessoas fazem de tudo para chamar atenção, inclusive invadindo eventos de famílias respeitáveis de Fortaleza. O vídeo tinha milhares de visualizações e comentários nada gentis. Ela fez isso ontem à noite, Bia disse, visivelmente irritada. Logo depois da trilha, senti uma mistura de raiva e humilhação. Por que ela faria isso? Porque ela percebeu que você e o Raimundo se deram bem, respondeu Bia como se fosse óbvio. E claramente ela não superou ele. Passei o dia tentando ignorar as notificações no meu celular. Alguns clientes até cancelaram consultas, dizendo que não queriam se associar com polêmicas. Era inacreditável como um simples mal-entendido havia se transformado numa bola de neve virtual. Estava no meu ateliê, tentando me concentrar num convite especialmente delicado, quando a campainha tocou. Romeu, meu gato, correu para se esconder. Ele sempre fazia isso com estranhos. Abri a porta e quase caí para trás. Era Raimundo, segurando um buquê de flores do campo e com uma expressão genuinamente preocupada. Oi, disse ele um pouco hesitante. Posso entrar? Preciso conversar com você. Claro, respondi, ainda em choque. Entre, por favor. Ele me entregou as flores, margaridas simples, mas lindas. Vi o vídeo. Disse direto ao ponto, e quero que saiba que eu não tive nada a ver com isso. Eu sei, respondi automaticamente, porque de alguma forma sabia mesmo. Foi a Vanessa, não foi? Foi. Sua voz tinha um tom de irritação.
Conversei com ela hoje cedo. Ela disse que estava apenas esclarecendo os fatos, mas nós dois sabemos que não é verdade. Ofereci café e nos sentamos na minha pequena sala. Romeu apareceu curiosamente, avaliando o visitante de longe. Lenir, eu gostaria de explicar algumas coisas. Raimundo começou. Vanessa trabalhou comigo por 2 anos. Tivemos um relacionamento breve que terminou há quase 1 ano. Ela sempre teve dificuldade em aceitar que acabou. Você não me deve explicações, disse, mexendo nervosamente na xícara. Mas quero dar, ele insistiu, porque gostei muito de conversar com você ontem. E não quero que mal-entendidos atrapalhem a chance de nos conhecermos melhor. Havia algo na sinceridade de sua voz que me desarmou completamente. O vídeo está causando alguns problemas no meu trabalho, admiti. Imagino, e sinto muito por isso. Ele pareceu genuinamente aflito. Posso ajudar de alguma forma? Não, obrigada. Vai passar. Tentei soar mais confiante do que me sentia. Passamos a tarde toda conversando. Ele me contou sobre sua empresa, sobre como havia construído tudo do zero após se formar em administração. Eu falei sobre meus sonhos, meus medos de não ser levada a sério no mercado de luxo. Seus convites são arte de verdade? Perguntou ele, olhando algumas peças que eu tinha exposto. Você acha? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua opinião profissional. Acho que são únicos. E originalidade é algo raro no meu ramo. Foi quando Romeu decidiu que era hora de causar o primeiro desastre da dupla felina-canina. Ele saltou da estante direto para o colo de Raimundo, derrubando a xícara de café sobre alguns esboços que estavam na mesa. Romeu! Exclamei, correndo para salvar os desenhos. Tudo bem, tudo bem. Raimundo riu, fazendo carinho no gato que agora se espreguiçava confortavelmente em seu colo. Pelo menos ele aprovou minha presença. Ele nunca faz isso com estranhos, disse admirada. Normalmente ele some quando há visitas. Talvez eu tenha passado no teste felino. Estávamos rindo do incidente quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Lenir Calvet? Aqui é Álvaro Teles, da empresa Festa em Cia. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade de trabalho. Olhei para Raimundo, que franziu o rosto ao ouvir o nome. Que tipo de oportunidade? Perguntei. Que tal nos encontrarmos amanhã para conversarmos pessoalmente? Tenho uma proposta muito interessante para uma designer de seu talento. Marquei o encontro, mas quando desliguei, Raimundo estava visivelmente preocupado. Lenir, eu preciso te avisar sobre o Álvaro Teles, disse ele, sério. Ele é meu concorrente direto e não tem uma reputação muito ética. O que você quer dizer? Ele já tentou várias vezes prejudicar minha empresa. Contratar funcionários apenas para ter acesso a informações, sabotar eventos, espalhar boatos. Raimundo parecia genuinamente preocupado. Só tenha cuidado, está bem? Você acha que ele me procurou por causa de você? É possível, especialmente depois do vídeo de ontem. A tarde que havia começado tão bem se encheu de tensão. Raimundo partiu pouco depois, mas não antes de me dar seu cartão pessoal. Qualquer coisa que você precise me liga, disse ele. Naquela noite, conversei longamente com Bia sobre a situação. É muita coincidência, ela concordou. Um concorrente te procurar logo depois de você aparecer com o Raimundo na trilha. Mas e se for uma oportunidade real? Meu trabalho não está exatamente bombando depois do vídeo viral. Verdade, mas promete que vai com cuidado? Prometo. Na manhã seguinte, me arrumei com esmero para o encontro com Álvaro. Escolhi uma roupa profissional, mas não exagerada. Queria causar boa impressão sem parecer desesperada. O escritório da Festa em Cia era impressionante, localizado numa das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Álvaro Teles era um homem de uns 40 anos, bem vestido e de sorriso fácil. Muito fácil, fácil demais. Lenir, que prazer conhecê-la pessoalmente, disse ele, apertando minha mão por um tempo ligeiramente desconfortável. Vi seu trabalho online e fiquei impressionado. Obrigada, respondi tentando manter a compostura profissional.
Tenho um evento muito especial em 2 semanas, um casamento de uma família importante, orçamento generoso e gostaria que você criasse toda a papelaria. A proposta era tentadora, muito tentadora. O valor oferecido era 3 vezes mais do que eu normalmente cobrava. É um prazo bem apertado, observei. Sim, por isso a compensação financeira é tão atrativa. Ele sorriu. E tenho certeza de que uma designer talentosa como você não terá problemas. Durante toda a conversa, ele fez comentários sutis sobre certas empresas de eventos em Fortaleza que se acham superiores e como é importante trabalhar com pessoas de verdade, não com esnobação artificial. Era óbvio que estava se referindo a Raimundo e sua empresa. Posso pensar na proposta? Perguntei finalmente. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Saí de lá com a cabeça confusa. A oferta era realmente boa e eu precisava do dinheiro. Mas havia algo no tom de Álvaro que me incomodava e as palavras de Raimundo ecoavam em minha mente. Estava tão perdida em pensamentos que quase não vi Vanessa se aproximando de mim na saída do prédio. Olá, Lenir, disse ela, com aquele sorriso falso que já estava ficando familiar. Que coincidência te encontrar aqui. Oi, Vanessa, respondi educadamente. Soube que você teve uma reunião com o Álvaro. Que interessante. Seus olhos brilhavam com malícia. É sempre bom ver pessoas sabendo qual é o seu lugar, não acha? E foi nesse momento que percebi que talvez Raimundo estivesse certo sobre muito mais coisas do que eu imaginava. A insinuação de Vanessa ficou ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Pessoas sabendo qual é o seu lugar. O que exatamente ela quis dizer com isso? E por que ela estava tão informada sobre meus movimentos? Voltei para casa determinada a tomar uma decisão sobre a proposta de Álvaro, mas primeiro precisava de um conselho. Liguei para a vovó Celeste, que sempre teve um sexto sentido para pessoas mal intencionadas. Netinha, disse ela com sua voz dramática característica. Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é bom demais para ser verdade mesmo. Esse homem aí está com cheiro de trapaça. Mas, vó, é uma oportunidade real de dinheiro. Dinheiro sujo traz maldição, declarou ela categoricamente. E outra coisa, esse rapaz bonito da trilha te procurou hoje? Procurou sim, vó. Então presta atenção no que a vovó vai te dizer. Homem que aparece na tua porta com flores depois de te defenderem é homem que vale a pena. Homem que aparece com proposta boa demais quando você está precisando é homem que está tramando alguma coisa. Como sempre, a vovó Celeste tinha uma lógica própria, mas que fazia sentido de um jeito estranho. Naquela noite, tomei minha decisão. Liguei para Álvaro na manhã seguinte. Álvaro, é a Lenir. Obrigada pela proposta, mas vou ter que recusar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar por quê? É questão de dinheiro? Posso melhorar a oferta. Não é questão de dinheiro. Apenas sinto que não é o projeto certo para mim. Neste momento. Entendo. A voz dele esfriou visivelmente. Espero que você não se arrependa dessa decisão, Lenir. A forma como ele disse meu nome me deu arrepios. Desliguei com a sensação de que havia acabado de escapar de uma cilada. 2 horas depois, Raimundo apareceu na minha porta novamente, mas dessa vez com uma expressão preocupada. Lenir, precisamos conversar, disse ele, entrando rapidamente. Soube que você recusou a proposta do Álvaro. Como você soube disso? Eu literalmente acabei de desligar para ele, porque ele me ligou logo em seguida, dizendo que eu havia manipulado você para recusar a oferta. Raimundo passou a mão pelos cabelos frustrado. E tem mais. Vanessa postou outro vídeo hoje cedo. Meu coração afundou. O que ela disse agora? Ele me mostrou o celular. Era um vídeo dela falando sobre certas pessoas que se aproveitam da boa vontade de empresários bem-sucedidos e como algumas mulheres usam de charme falso para tentar subir na vida. Ela não citava nomes, mas estava claro que estava falando de mim.
Isso não pode estar acontecendo, murmurei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Lenir, eu sinto muito. Não deveria ter te avisado sobre o Álvaro. Agora parece que realmente interferi na sua decisão. Não, você fez certo me avisando, respondi, tentando manter a calma. Eu recusei a proposta porque senti que tinha algo errado, não por sua causa. Mesmo assim, isso está ficando fora de controle. Ele se sentou no sofá parecendo cansado. Vanessa está obcecada em nos separar antes mesmo de termos a chance de nos conhecer direito. Talvez ela esteja certa, disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pará-las. Talvez realmente sejamos de mundos muito diferentes. Raimundo me olhou com uma expressão que misturava surpresa e mágoa. Você realmente acredita nisso? Eu não sei, admiti. Sua ex-funcionária me odeia, sua família provavelmente não me aprovaria, e agora estou virando a vilã oficial das redes sociais de Fortaleza. Talvez seja melhor para você se afastar. E se eu não quiser me afastar? A pergunta ficou no ar entre nós, carregada de uma tensão que eu não sabia como lidar. Foi quando Romeu decidiu que era hora da segunda intervenção felina da semana. Ele saltou da janela diretamente para a mesa, onde eu havia deixado algumas maquetes de convites para secar, derrubando potes de tinta e espalhando purpurina por toda parte. Romeu, não! Gritei, correndo para minimizar o desastre. Raimundo me ajudou a limpar, mas quando estávamos no meio da operação limpeza, a campainha tocou. Era uma mulher elegante, de uns 50 anos, com aquele ar de superioridade que só pessoas muito ricas conseguem cultivar. Boa tarde, disse ela, olhando por cima de mim como se eu fosse ligeiramente inferior. Sou Helena Andrade, mãe do Raimundo. Poderia falar com você? Meu estômago despencou. A mãe dele, aqui, na minha casa bagunçada, com purpurina nos cabelos e tinta nas mãos. Mãe? Raimundo apareceu atrás de mim, claramente surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim conhecer sua amiga, disse Helena, entrando sem esperar convite. Seus olhos percorreram meu apartamento simples, com um interesse que claramente não era admiração. Por favor, se sente, consegui dizer, indicando o sofá recém-limpo. Helena se sentou com a postura de quem está acostumada a ser servida. Romeu, nunca perdendo uma oportunidade de ser inconveniente, escolheu esse momento para se esfregar nas pernas dela, deixando pelos em sua calça cara. Que interessante, disse ela, afastando o gato delicadamente. Mãe, você não deveria ter vindo aqui assim. Raimundo disse, visivelmente constrangido. Nonsense, querido. Apenas queria conhecer a moça que tem causado tanto burburinho na nossa família. O jeito como ela disse burburinho me fez perceber que Helena Andrade sabia exatamente sobre os vídeos de Vanessa. Senhora Andrade, comecei, tentando manter a dignidade, se é sobre os vídeos que circularam online? Oh, não se preocupe com isso, querida. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Essas coisas passam, mas devo dizer que estou preocupada com o interesse repentino do meu filho por, como posso dizer, por círculos sociais diferentes. A insinuação era clara. Eu não era adequada para seu filho. Com todo respeito, senhora, disse, sentindo a coragem da vovó Celeste correndo nas minhas veias. Eu não busquei seu filho. Nos conhecemos por acaso, numa trilha. Claro, claro. Helena acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Mas você entende que o Raimundo tem responsabilidades. A empresa, a família, a posição social. Ele precisa de alguém que complemente sua vida, não que a complique. Mãe, chega! Raimundo disse firmemente. Você passou dos limites. Está tudo bem. Intervim, me levantando. Sua mãe está apenas protegendo você, Raimundo. E talvez ela tenha razão. Helena sorriu, satisfeita. Raimundo me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nele. Lenir. Não, sério. Obrigada pela visita, senhora Andrade. E obrigada por deixar as coisas claras. Helena se levantou, alisando a calça. Que moça sensata. Tenho certeza de que você encontrará alguém mais adequado ao seu nível. Depois que eles saíram,
Raimundo me lançando olhares aflitos enquanto era praticamente arrastado pela mãe, desabei no sofá. Romeu veio se enroscar no meu colo, como se soubesse que eu precisava de consolo. Bia chegou em casa uma hora depois e me encontrou ainda ali, abraçada com o gato. O que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Contei tudo, a recusa da proposta de Álvaro, o novo vídeo de Vanessa, a visita inesperada da mãe de Raimundo. Essa mulher tem uma cara de pau impressionante, Bia disse indignada. Quem ela pensa que é para vir aqui te humilhar? Bia, talvez ela esteja certa. Talvez eu realmente não seja adequada para o mundo dele. Lenir Calvet, me escuta bem. Bia se sentou na minha frente, segurando meus ombros. Você é uma mulher incrível, talentosa, independente e forte. Se ele não consegue ver isso, ou se a família dele não consegue, o problema não é seu. Mas, nada de mas. Sabe o que você vai fazer? Vai focar no seu trabalho, vai tocar sua vida. E se esse homem tiver juízo, ele vai correr atrás de você. E se não tiver, pelo menos você descobriu antes de se envolver mais. Naquela noite tomei uma decisão. Ia me concentrar no meu trabalho e esquecer Raimundo Andrade. Afinal, conhecia ele há apenas uma semana. Não podia estar apaixonada por alguém que conhecia há tão pouco tempo, certo? Errado. Completamente errado. Porque quando acordei na manhã seguinte e vi que ele não havia tentado me contactar, senti um vazio no peito que me disse exatamente o contrário. Mas o orgulho é uma coisa poderosa. E o meu estava ferido demais para admitir isso. 3 semanas se passaram desde a visita de Helena Andrade, e eu havia conseguido construir uma rotina quase normal. Quase. Porque toda vez que passava pela trilha do Cocó ou via um Golden Retriever na rua, meu coração dava uma acelerada involuntária. Bia estava certa sobre uma coisa: focar no trabalho me fez bem. Consegui 3 novos clientes através de indicações, e meu ateliê estava funcionando a todo vapor. O episódio viral havia perdido força, e as pessoas começaram a me procurar pela qualidade do meu trabalho, não pela minha fama de invasora de casamentos. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou novamente. Estava terminando um convite especialmente delicado quando meu celular tocou. Era Cecília, uma moça que eu não conhecia. Lenir, meu nome é Cecília, sou cerimonialista da Andrade & Lux. Preciso muito da sua ajuda. Meu coração parou por um segundo. Da Andrade & Lux? Sim. Aconteceu uma catástrofe no nosso evento de amanhã. O fornecedor de papelaria nos deixou na mão em cima da hora. E o casamento é de uma das famílias mais importantes de Fortaleza. O Raimundo, ele disse que você faz trabalhos incríveis. Ele disse isso? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Disse sim, e honestamente, você é nossa única esperança. Sei que é em cima da hora, mas você conseguiria fazer pelo menos os elementos básicos? Menu, programa da cerimônia, cartões de mesa? Era uma proposta tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Tentadora porque significava trabalhar num evento de alto nível. Aterrorizante porque era a empresa de Raimundo. Qual é o prazo? Precisa estar pronto até amanhã às 4 da tarde. Sei que é impossível, mas não é impossível. Ouvi minha voz dizendo antes que minha mente processasse completamente. É apertado, mas não impossível. Sério? Oh, meu Deus! Você é um anjo. Combinamos os detalhes e Cecília veio buscar as especificações do evento na hora do almoço. Era uma moça simpática, de uns 26 anos, com um jeito atrapalhado, mas eficiente. Posso perguntar uma coisa? Disse ela enquanto organizava os papéis. O que aconteceu entre você e o Raimundo? Ele anda meio estranho ultimamente. Estranho como? Mais sério, mais fechado. E ele nunca mais mencionou trilhas ou atividades ao ar livre. A Bruna, irmã dele, disse que ele está remoendo alguma coisa. Sentiu uma pontada no peito. Não aconteceu nada demais. Apenas percebemos que somos muito diferentes. Cecília me olhou com aquela expressão de quem não estava comprando a história. Se você diz,
Mas entre nós, nunca vi ele tão interessado em alguém quanto ficou em você. Inclusive, foi ele que sugeriu seu nome quando o fornecedor nos deixou na mão. Foi. Disse que você era a melhor designer que ele conhecia e que se alguém conseguisse salvar o evento, seria você. Passei o resto do dia e a noite inteira trabalhando. Romeu me fez companhia, deitado na mesa entre papéis e materiais. Criei peças delicadas, mas elegantes, com uma paleta de cores suave e detalhes dourados. Era meu melhor trabalho até então. Às 3 da tarde do dia seguinte, Cecília veio buscar tudo. Lenir, isso está perfeito! Exclamou ela, admirando cada peça. Você realmente salvou nossa vida. Fico feliz que tenha gostado. Gostei, adorei. Você não gostaria de vir ao evento hoje à noite? Como nossa convidada especial, o Raimundo disse que seria um prazer te ter lá. Meu coração disparou. Ele disse isso? Disse. E entre nós, acho que vocês precisam conversar. Era uma péssima ideia. Eu sabia que era uma péssima ideia. Mas às 7 da noite eu estava me arrumando com o vestido mais bonito que possuía. Um azul marinho simples, mas elegante, que Bia havia me emprestado. O evento era no Otton Palace, um dos hotéis mais luxuosos de Fortaleza. Quando cheguei, fiquei impressionada com a transformação do salão. Era um casamento dos sonhos, tudo em tons de dourado e branco, com meus convites e materiais integrados perfeitamente à decoração. Lenir! Cecília apareceu ao meu lado, radiante. Você veio! Que bom! Está tudo lindo, Cecília. Vocês fizeram um trabalho incrível. O mérito é nosso, mas a papelaria é pura arte. Vários convidados já perguntaram quem fez. Estava admirando os arranjos florais quando senti uma presença familiar atrás de mim. Me virei e lá estava ele. Raimundo, impecável, num smoking preto, com aqueles olhos verdes que tinham assombrado meus sonhos nas últimas semanas. Oi, disse ele, com um sorriso hesitante. Oi, respondi tentando soar casual. O evento está lindo, parabéns. O mérito é seu também. Seu trabalho salvou tudo. Ficamos ali parados, no meio da festa, com 1000 coisas para dizer e nenhuma ideia de como começar. Lenir, Foi quando o caos aconteceu. Do nada, o sistema de som falhou, as luzes começaram a piscar e percebi que alguns dos arranjos centrais estavam desabando. Era sabotagem, e eu tinha quase certeza de quem era a responsável. O que está acontecendo? Raimundo perguntou, já partindo para o modo solução de problemas. Alguém sabotou o evento, disse, minha mente funcionando rapidamente. Raimundo, você tem materiais de emergência no backstage? Tenho, mas confia em mim? Ele me olhou nos olhos. Sempre. E foi assim que passei a próxima hora transformando o que poderia ter sido um desastre total numa celebração inesquecível. Usei tecidos de emergência para criar novos centros de mesa, reorganizei a iluminação com velas e criei uma atmosfera intimista que ficou até mais bonita que a original. Os convidados ficaram encantados com a mudança de última hora que criou um ambiente mais romântico e aconchegante. O que eles não sabiam era que estávamos improvisando tudo. Raimundo trabalhou ao meu lado como se fôssemos uma equipe há anos. Nossa sintonia era perfeita. Antecipávamos as necessidades um do outro e juntos transformamos uma crise numa oportunidade. Quando tudo estava funcionando perfeitamente novamente, finalmente tivemos um momento para respirar. Como você soube que era sabotagem? Ele perguntou. Vi a Vanessa saindo dos fundos do salão logo antes de tudo dar errado, respondi. E francamente, depois de 3 semanas lidando com os joguinhos dela, reconheço o estilo. Vanessa fez isso? Tenho quase certeza, mas não temos como provar. Raimundo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso tem que parar, Lenir. Ela está indo longe demais. Concordo, mas por hoje salvamos o casamento. É isso que importa. Ele me olhou com uma expressão que misturava admiração, gratidão e algo mais profundo. Você é incrível. O jeito como você pensou rápido, como transformou tudo.
Nós transformamos tudo, corrigi. Foi trabalho de equipe. Lenir, ele disse, se aproximando, sobre o que aconteceu com minha mãe. Raimundo, não precisa explicar nada. Preciso sim, porque não consegui parar de pensar em você nessas 3 semanas. E porque hoje, vendo você em ação, confirmei o que já sabia. Você não é só talentosa, você é extraordinária. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas sua família, minha família vai ter que aceitar minhas escolhas, disse ele firmemente. E eu escolho você, Lenir, se você me der uma chance. Estava prestes a responder quando Cecília nos interrompeu radiante. Pessoal, vocês não vão acreditar. A noiva ficou tão impressionada com o replanejamento criativo que quer contratar vocês para organizar a festa de aniversário dela no mês que vem. E 3 convidadas já pediram o contato da Lenir para fazerem seus casamentos. Olhei para Raimundo, que estava sorrindo daquele jeito que fazia meu estômago dar piruetas. Então, disse ele, que tal começarmos nossa parceria profissional com um jantar, para discutir os próximos projetos, claro? Claro, respondi, sorrindo de volta. Puramente profissional, mas nós dois sabíamos que não tinha nada de profissional nos olhares que estávamos trocando. E pela primeira vez em 3 semanas, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Epílogo. 6 meses depois, eu estava novamente num evento da Andrade & Lux, mas dessa vez não como salvadora de emergência, e sim como sócia oficialmente reconhecida da empresa, que agora se chamava Andrade & Calvet Eventos de Luxo. O estúdio dos meus sonhos tinha se tornado realidade de uma forma que eu jamais imaginei. Não sozinha, como sempre planejei, mas ao lado de alguém que acreditava no meu talento tanto quanto eu mesma. Nervosa? Raimundo perguntou, ajustando minha gravata. Porque sim, eu estava de smoking também, coordenando com ele. Um pouco, admiti. É nosso primeiro evento como sócios oficiais. E vai ser perfeito, disse ele, me dando um beijo rápido na testa. Como sempre. O casamento da noite era especial por vários motivos. Primeiro, porque era o evento que definitivamente consolidaria nossa reputação como dupla. Segundo, porque eu havia criado cada detalhe da papelaria com um carinho especial. E terceiro, porque entre os convidados estavam todas as pessoas importantes da nossa história. Dona Celeste estava radiante numa mesa próxima ao altar, fazendo comentários audíveis sobre como sua neta tinha conseguido um príncipe de verdade. Ao lado dela, Dona Odete respondia com igual entusiasmo que seu neto tinha encontrado uma princesa à altura. As duas haviam se tornado amigas inseparáveis depois que se conheceram numa festa de noivado que organizamos. Passavam os domingos juntas, planejando nosso futuro e fazendo apostas sobre quando Raimundo finalmente me pediria em casamento. Felipe, meu irmão, estava na pista de dança tentando impressionar Bruna Andrade com suas habilidades questionáveis de dança. Os dois haviam começado a namorar 3 meses atrás, para a diversão geral da família. Bia estava conversando animadamente com Cecília sobre a expansão dos negócios para outras cidades do Nordeste. E Helena Andrade? Bem, Helena havia me surpreendido completamente. 2 semanas depois do evento sabotado, ela apareceu no meu ateliê com uma proposta inesperada. Lenir, disse ela sem rodeios. Preciso me desculpar pelo que disse da última vez que nos vimos. Quase caí da cadeira. Desculpar? Vanessa veio me procurar depois daquele evento desastroso dela. Confessou que havia mentido sobre várias coisas, inclusive sobre você. E depois de ver como você salvou o casamento e como meu filho ficou radiante trabalhando ao seu lado, ela suspirou. Percebi que estava errada, senhora Andrade. Helena, ela me corrigiu, e gostaria de fazer uma proposta. Que tal organizarmos juntas um chá beneficente para a instituição que eu presido? Seria uma forma de apresentá-la oficialmente ao nosso círculo social. Foi assim que descobri que Helena Andrade
Por trás de toda aquela pose aristocrática, era uma mulher inteligente e justa que simplesmente estava protegendo o filho da forma que achava certa. Agora ela estava na primeira fila, usando um dos meus convites como leque e comentando com as amigas sobre como a nora dela tinha um talento excepcional. Nora. Ela havia começado a me chamar assim na semana passada, para meu constrangimento e secreta alegria. Em que você está pensando? Raimundo perguntou, seguindo meu olhar pela festa. Em como a vida é engraçada, respondi. Há 6 meses eu invadi um casamento por engano e achei que minha vida estava acabada. Hoje estou organizando casamentos e minha vida nunca esteve tão completa. Você não invadiu um casamento. Ele sorriu. Você invadiu minha vida. E que bom que invadiu. Piegas, brinquei, mas meu coração derreteu um pouquinho. E vai ficar mais piegas ainda, disse ele de repente parecendo nervoso. Por quê? Perguntei. Mas ele já estava se ajoelhando. Meu coração parou. Literalmente parou. Lenir Calvet, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Você invadiu minha vida do jeito mais desastrado possível. Bagunçou todos os meus planos. Me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Isso não está soando muito romântico, murmurei, mas estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. E me fez perceber que eu não quero viver nem mais um dia sem você. Quer se casar comigo? A festa inteira havia parado para assistir. Dona Celeste estava chorando dramaticamente. Dona Odete aplaudia. Bia gritava, fala que sim. E até Romeu e Champagne, que haviam se tornado melhores amigos depois de alguns incidentes envolvendo plantas destruídas, pareciam estar prestando atenção. Raimundo Andrade, disse eu, você tem certeza de que quer se casar com a mulher que virou meme na internet como invasora de casamentos? Tenho. Ele sorriu. Quero me casar com a mulher mais corajosa, talentosa e teimosa que eu conheço, e que, por acaso, organiza os casamentos mais lindos de Fortaleza. Então sim, disse, me ajoelhando na frente dele. Sim, eu aceito me casar com você. Mas só se você prometer que nosso casamento vai ter a papelaria mais linda que eu já criei. Prometo, disse ele, me beijando ali mesmo, no meio da pista de dança, enquanto todos aplaudiam. E foi assim que a mulher que invadiu um casamento por engano acabou ganhando seu próprio final feliz. Ah, e sobre Vanessa? Bem, ela tentou abrir sua própria empresa de eventos depois do fiasco da sabotagem. Durou 3 meses. Aparentemente, ser maliciosa não compensa a falta de talento real. Álvaro Teles também teve seus problemas. Descobrimos que ele estava realmente tentando sabotar empresas concorrentes, e algumas de suas vítimas se juntaram para processá-lo. A festa em Cia fechou as portas 6 meses depois. Mas isso são outras histórias. A minha história termina aqui, num casamento lindo, ao lado do homem que amo, fazendo o trabalho que adoro, cercada pelas pessoas que mais importam. E toda vez que alguém me pergunta sobre o segredo do sucesso, eu respondo: às vezes, você precisa invadir alguns casamentos para encontrar o seu próprio final feliz.